Oi pessoal, essa é a oitava aula de um curso de percepção. Nessa aula eu trato de percepção visual e ação. Eu dividi essa aula em 4 vídeos. Esse é um primeiro vídeo que trata sobre abordagem ecológica. Então vamos começar. Aqui tem uma frase que fala o seguinte: nós constantemente estamos fisicamente ativos e interagindo com cenas, objetos e pessoas enquanto percebemos. Muitas vezes a gente trata a percepção enquanto um processo passivo, como se fosse um filme que passa diante dos nossos olhos e que a gente começa a montar isso na nossa cabeça. Mas isso não é assim. No primeiro vídeo dessa sequência de vídeos sobre percepção, eu mostrei o processo perceptual, em que a gente pode entender ele de modo como uma sequência de eventos, né, que começa como a sensação, a percepção, processos cognitivos e a ação sobre o ambiente, né? Então, uma resposta sobre isso. Então, é interessante a gente pensar que todos esses eventos, que não necessariamente vão acontecer de modo linear, mas tem uma cascata aí de eventos paralelos, eles trabalham para que o organismo ele responda às demandas do seu meio. Então, é interessante que a gente passe a ver a percepção não enquanto um processo passivo que não está relacionado com outros processos de mais alta ordem e principalmente com as respostas, independente do tipo de resposta que o nosso sistema cognitivo ele vai fornecer. Então, essa aula de percepção visual relacionada à ação, ela é interessante para isso. E esse tema está muito relacionado à obra de um psicólogo muito conhecido. Ele tem obras clássicas dentro da percepção, principalmente dentro de percepção do espaço, percepção de tamanho e distância e a relação de percepção e ação, que é o James Gibson. O James Gibson ele é tido como fundador daquilo que é conhecido como abordagem ecológica em percepção. Essa abordagem dele pode ser sintetizada por um trecho aqui que eu peguei do livro dele, do principal, né? Então, abordagem ecológica para a percepção, que é de 79, né? Numa tradução livre, o que ele fala? Perceber é uma realização do indivíduo, não uma apresentação no teatro da sua consciência. É um contato com o mundo, um experienciar das coisas, ao invés de ter experiências. Então é sobre esse contato ativo que essa aula trata, né? E essa abordagem ecológica dele vai ter alguns pressupostos muito importantes, né? Então, essa abordagem ecológica, muitas vezes tendo como sinônimo também abordagem gibsoniana, que leva o nome do Gibson, vai entender que a percepção visual ela opera sem mediação cognitiva. Isso é uma das características dessa abordagem que, enfim, ela foi confrontada por estudos e pesquisas e hipóteses que se sucederam. Mas essa é uma característica da abordagem ecológica. Num dos vídeos anteriores que eu gravei, foi sobre percepção visual de movimento, eu trabalho com como que é possível extrair informações a partir do que é chamado de um arranjo óptico, que nada mais é do que um input sensorial que é projetado na retina, né? E como que esse input sensorial ele já tem pistas para a percepção de tamanho e distância, né? E que isso aconteceria sem mediação de processos cognitivos. Então isso é uma característica da abordagem ecológica do Gibson, né? Que inclusive já foi visto em outros momentos aqui de vídeos do canal. A outra importância e característica da abordagem ecológica é a importância de settings naturalísticos. Então o Gibson falava que a gente tem que investigar a percepção no modo como ele ocorre. Até a década de 50, 60, estudos em percepção basicamente aconteciam com o sujeito o sujeito estático olhando para uma tela do computador em que ele respondia a estímulos nessa projeção, né? E isso está longe, segundo o Gibson, do modo como a gente percebe as coisas. A gente está em constante movimento, interação, seja tocando, seja alcançando, seja correndo, enfim, num ambiente muito dinâmico, em que a gente age sobre esse ambiente. Então, ao agir sobre o ambiente, você tem informações visuais. Então, por isso que ele fala da importância desses settings naturalísticos, que vai ser uma característica da abordagem dele.
Enfim, a gente já começou a falar da abordagem dele, mas aqui a gente vai adentrar em alguns pontos, né? O contexto em que começou, em que ela foi desenvolvida, foi um contexto da aviação, logo no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o Gibson estava interessado, ele fazia pesquisa de como que era utilizada a informação em momentos de voo, principalmente da aterrissagem, né? E aí ele percebia que as pesquisas que eram feitas no momento não davam conta daquele fenômeno que ele estava investigando, porque a informação visual que era criada pelo próprio movimento, né, pelo movimento relativo dos objetos em relação ao movimento do corpo do avião, era muito importante para o piloto, por exemplo, que estava aterrissando. Então ele precisava investigar isso, né, esse observador que se move, porque ele entendia que o movimento relativo ele cria essa informação perceptual, né? Então você tem um movimento, aí o próprio ato de se movimentar no ambiente vai gerar um padrão de informação visual em função do movimento. E a gente passa a ter essa percepção, e essa percepção ela auxilia o ajuste de uma aeronave no momento de decolagem ou de pouso, né? Então o movimento, aqui a gente está falando de um movimento relativo, né, dos objetos em função da aproximação de um avião que está descendo, vai criar uma informação de fluxo óptico, né, de padrão de informação visual que vai dar essa percepção que ela possibilita o ajuste da aeronave, né? Então ele vai falar dessa importância do movimento relativo para a percepção. O Gibson ele também fala de informação invariante. Essa informação invariante são aquelas informações que, mesmo quando o observador está em movimento, essas informações elas permanecem, elas são diagnósticas, elas vão ser importantes para fornecer dicas visuais. E dessas informações invariantes, duas são muito importantes. A gente tem o fluxo óptico e a gente tem o foco de expansão. O fluxo óptico, a gente chegou a estudar isso no vídeo sobre percepção visual de movimento. Mas enfim, o fluxo óptico é um vetor de velocidade gerado na retina. Esse vetor de velocidade ele acontece em função da alteração de informação sobre a retina que ela é gerado em função do movimento e que ela vai dar para a gente tanto a direção para onde o observador está indo e com que velocidade que ele está indo. Então a gente tem alguns movimentos aqui de fluxo, né? Então tem um movimento de rotação, né? Como se a gente tivesse numa cadeira giratória que a gente rodasse nessa cadeira, né? Então a gente girasse, desse uma voltinha de 360 graus. A gente tem também um movimento de translação, né, ou aproximação, então de looming, né, em que você tem esses vetores aqui de velocidade que eles estão se afastando. Isso dá uma ideia de aproximação. E a gente tem também um tipo de vetor de velocidade onde esses vetores aqui de velocidade eles estão se aproximando, que é chamado de receding também, né, e de afastamento. Eu vou dar alguns exemplos. Esses exemplos aqui eles foram inclusive dados na aula de percepção de movimento, mas é interessante a gente só retomar para quem não vê o vídeo. Então aqui a gente tem alguns algoritmos aqui que captam a direção do fluxo óptico. Então o que a gente vê, a direção da setinha ela diz sobre a direção do fluxo óptico e o tamanho da setinha diz respeito à velocidade desse fluxo óptico. A gente tem outros algoritmos também, alguns mais semelhantes. For optical flow-based background. Então, do mesmo modo aqui, onde você tem maior variação aqui da informação que está se movendo, a gente vai ter essas setinhas. E a gente tem algum outros também, essa informação de fluxo óptico que aqui a coloração dela já dá indicação da velocidade com que essa informação está se movendo, que é interessante também. Eu vou passar um pouco para frente. Aqui é interessante quando para. Enfim, isso são exemplos de fluxo óptico. Dentro do fluxo óptico a gente pode falar de um gradiente do fluxo, né?
onde o fluxo, em determinados pontos do espaço, o fluxo ele vai ser mais rápido, ou então ele vai ser mais devagar. O que acontece com esse gradiente de fluxo? Esse fluxo ele é mais rápido para objetos que eles estão mais próximos do observador. E esse gradiente de fluxo ele vai ser mais devagar para objetos que eles estão mais distantes do observador em movimento. E um dado interessante, nesse ponto aqui do fluxo óptico, de onde partem todos esses vetores de velocidade, então, onde todos eles estão se concentrando, não existe fluxo óptico. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma informação de fluxo óptico de aproximação, de lumen, né, esse ponto aqui seria o destino do observador, para onde ele está indo. Então, não existe informação de fluxo para o destino que o observador se move. E esse ponto aqui, onde você não existe fluxo, é outro tipo de informação invariante, que é chamado de foco de expansão. E esse foco de expansão ele é caracterizado justamente pela ausência de fluxo óptico nesse local de destino aqui. Algo muito interessante é que esse ponto aqui, né, esse foco de expansão, que é para onde o observador está se dirigindo, né, ele é uma forte pista atencional e é uma pista exógena. Ela é reflexa, então ela funciona muito bem para atrair o foco atencional. Um exemplo bem interessante que pode ser um mecanismo da própria evolutivo da natureza é esse vídeo aqui. Então aqui a gente tem uma serpente, você tem esse movimento aqui, ó, concêntrico, formado pelo padrão de escamas que se assemelha muito a um padrão de fluxo óptico, né? De aproximação. E à medida que ela abre a boca, a gente tem um ponto aqui onde você não teria um fluxo óptico, seria um foco de expansão que chama atenção. E é muito interessante que justamente aqui onde chama atenção, né, no foco de expansão, é justamente a boca da serpente, onde ela dá o bote, né? Então isso servia para chamar a atenção de presas e elas ficam distraídas com esse padrão aqui que chama a atenção ao mesmo tempo em que ela dá o bote. Então isso poderia ser pensado como uma estratégia aí de caça, né, evolutivamente adquirida. Outro ponto importante dessa abordagem gibsoniana e que o Gibson traz é o seguinte: olha, os sentidos eles não vão trabalhar sozinhos, eles trabalham em conjuntos, que é algo sempre bom para ter em mente, porque de fato os sentidos eles não trabalham de modo isolado, né? Você tem processos multimodais que estão acontecendo a todo momento, e ele chamou a atenção disso para a gente lá na década de 50, 60, né? Então o Gibson ele propôs que os sentidos não trabalham isolados e que cada ele vai prover informações para o mesmo comportamento, né? Um exemplo que é dado, então, o sentido do equilíbrio, que ele acontece principalmente pelo sistema vestibular, né, que está lá no ouvido interno, né? Você tem algumas estruturas no ouvido interno que são responsáveis pelo equilíbrio, né? Os canais vestibulares e tal. E também você tem receptores específicos em articulações, né? Que também vão dar informações sobre a localização do corpo no espaço e como que o corpo ele se põe no espaço para que ele se equilibre, né? Então esse sentido do equilíbrio, né, ele vai auxiliar a visão. Então você tem ajustes que são feitos pela musculaturas que são auxiliados aqui por enquadramentos de referência. Então se equilibrar não depende só de ajustes feitos pelas musculaturas e do sistema vestibular. A visão ela é muito importante, né? A gente tem alguns exemplos estudos que foram feitos, por exemplo, com ginastas profissionais, em que pistas visuais são muito importantes para o ajuste do equilíbrio e ajuste da postura,
né? E uma evidência bem interessante e clássica também é esse paradigma da sala oscilante de Lee Aronson de 74. Aqui, nesse paradigma aqui, ele foi feito com bebês de 13 a 16 meses que já estavam começando a caminhar. E aí o que acontecia? Nesse tipo de... Os bebês eles eram colocados dentro de um setting onde o chão ele não se movia, no entanto, a sala que era montada para a criança, ela se movia. Então a sala podia ir para frente, ou seja, você tem um fluxo óptico de expansão, né, um lumen, e quando acontecia isso, a criança ela balançava para trás, né, ela voltava o corpo para trás, e você tinha também movimentos da sala que era se afastando da criança, né, que é esse padrão aqui de fluxo óptico em que a criança ela, geralmente ela ia para frente. Então quando isso era feito, esse movimento da sala, essas pistas visuais de fluxo óptico aqui confundiam e atrapalhavam o ajuste de equilíbrio, a ponto de que boa parte das crianças que participaram do estudo, ou elas desequilibravam e até caíam. Então mostrando que a visão ela é de fato importante para o sentido do equilíbrio e que os sentidos eles trabalham em conjunto. Aqui a gente vê fotos aqui do paradigma da sala oscilante. Então aqui uma versão parece um pouco menor, uma versão um pouco maior, em que a criança está aqui, o chão ele não se move, é uma plataforma fixa, no entanto toda a sala é possível você puxar. E o mais interessante é que não existe tantas informações no fundo da sala, né, para criar informação muito rica de fluxo óptico. No entanto, essa informação de afastamento ou de aproximação confunde bastante a criança que está aprendendo a andar, né? Esse efeito também ele ocorre com adultos, mas ele é menos intenso, né? Os adultos eles têm um melhor sistema de ajuste motor e de equilíbrio, né? No próximo vídeo eu vou falar sobre interagindo com cenas, né? Agindo sobre cenas, né? A gente vai falar de navegação. E é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.